Este é o programa Sinap no Ar, produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Notícias do mundo jurídico, entrevistas e comentários. Está no ar. Programa Sinap no Ar, direto da Casa do Advogado. Olá você, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Sinap no Ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, em mais uma edição para você que nos acompanha. Aliás, muito obrigado pela audiência de sempre. Bom, vamos começar o programa com todos, né? Se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo. A gente vai comentar mais sobre o programa. Peraí, tá? Mas a gente sempre começa com a frase do dia. E hoje de Henry Ford: os dias prósperos não vêm por acaso, nascem de muita fadiga e persistência. Sua camisa, se sua Não tem outro camisa, jeito. não tem outro sua camisa, amigo. Esse negócio de pensar assim que vai cair do céu, você pode até ir ali na Loteria Federal ficar jogando. Pode até ser ganho. Mas tem que ir lá. Né? Não existe almoço grátis, né? Não tem. Pessoal, duas coisas. Antes de começar quebrando, né? Primeiro, o Claudinei está afônico. Mas está aqui. Estamos aqui. Mas está aqui. Esse homem não gosta de trazer atestado. Ele gosta tanto de fazer o programa que ele não faz atestado. Ele tem que estar muito ruim. Só se não der mesmo. Só se não der. Ele falou assim: doutor, eu não estou conseguindo levantar. Daí não dá. Mas tô aqui. Veio com o bichinho de ram mesmo, mas tá aqui para fazer o programa. Então, de novo, tem que dar os parabéns. Você gosta de fazer o programa e está aqui. Quando a gente gosta, faz com amor, né? Vale a pena. E vocês estão vendo em cima da mesa, continuem olhando. Nós vamos falar deste livro, né? Que o autor é o Leonardo Laérdio Pavés Esteves, que foi concedido uma entrevista, e esses livros serão sorteados. Sim. Você que está ouvindo aí, né? Bacharel, ou acadêmico de direito, ou advogado, tem muita informação para vocês nesse livro. Vai ser sorteado. Vamos falar já como é que vai ser o sorteio? Vamos já, ué. Vamos já. Primeiro bloco é Simples. Anota aí: 41 99658 6981. É o nosso WhatsApp. Você vai escrever ali, passa a mensagem já, correndo. Quero ganhar o livro. Pronto. Só. Aí o que nós vamos fazer? A milhar do seu celular, do primeiro e do segundo prêmio da Loteria Federal de 1º de julho, é um sábado. Em julho, 1º de julho, Loteria Federal, o primeiro e o segundo prêmio. A milhar do teu celular que mais se aproximar da milhar do primeiro e do segundo prêmio, leva o livrinho de boa aqui de presente, beleza? Nós vamos continuar falando durante o você perdeu a explicação, nós vamos explicar durante o programa todo. Fica com a gente aí. No programa de hoje você vai ter muita notícia e também teremos o programa em loco com a doutora Janaína Queradia, o direito imobiliário com a doutora Débora de Castro da Rocha, o direito eleitoral com a doutora Ana Paula Viana Barman, a economia brasileira com o economista Matheus Tal, além das entrevistas, né, doutor Vitor? Muito bem, tem o Laérdio, que ele fala que só tem ele e um outro Laérdio no Brasil, que a mãe, na verdade, queria Laércio. Ele contou essa história. E o escrivão lá botou um D. E ficou Laérdio. Laérdio, a mãe não percebeu, e aí ficou Laérdio Esteves, e aí isso é muito interessante, ele já pesquisou na internet, só tem mais um no Brasil, ele e outro, Laérdio. Né? E o doutor Henrique Holanda também dando entrevista, vai nos falar aí direito de inventário, vai ter a história do Gugu. Tem. A terceira dos próximos capítulos. Ele é estudioso na matéria, vocês vão escutar. Aguarde, vai ser muito interessante. Bom, nos apresentando, eu sou o Claudinei Santos, diretor do programa. O Ney Daniel faz a edição do programa, e o doutor Vitor Hugo Loureiro aqui, que é o presidente do Sinap, advogado, radialista, comentarista, e você, claro, que vai falar com a gente. 41 99658 6981. Manda o seu alô e aproveite a concorra os livros aqui que a gente tem do Laerte. Gente, tivemos um aviso, tem que ser dado aí, o pessoal, a Sanepar, que está transbordando os reservatórios. É porque semana passada começou o inverno e o pessoal está esquecendo do banho da noite. Então não, pois é. Vai chegando mais tarde, o pessoal esquece. Se antes era falta d'água, agora é acúmulo. Agora não tem onde guardar tanta água. Só,
Vamos tomar banho. Vamos tomar um banheiro, entra ali logo. Eu tenho um segredo. Deixa esquentando um pouquinho, já leva o pijamão de agasalho no banheiro. Isso. Seca, já entra no pijamão e já se joga debaixo da coberta. Tá resolvendo o problema. Mas tem um ditado, meu pai falava: se a beleza não ajuda, que o fedor não atrapalha. Então tome banho. Tome banho. Boa, é nossa. A notícia para magistrado, aspas, é muito, 50 mil a família rural que perdeu o filho. Pois é. Puxa vida, hein? Regulando um dinheirinho de indenização. Vamos lá. Esse desembargador, Mário Zan Belmiro, durante a 8ª sessão ordinária da 4ª turma civil lá do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, afirmou que, abre aspas, indenização de 50 mil à família rural que perdeu um filho seria muito significativo. Colocou o preço baixo na vida de alguma pessoa. Para uma pessoa dessa, continua, hein? Olha essa do núcleo rural, receber 50 mil teria que trabalhar a vida inteira para que, quem sabe, juntar o dinheiro. Ô rapaz preconceituoso, hein, doutor? Né? Com essa toga, aqui vai o nosso protesto pela vida humana, né? Aqui vai receber reunidos estão, eu quero dizer que seriam significativos 50 mil, ainda arrematou. Em 2020, um cabo de alta tensão caiu na casa, atingindo assim a família que morava no local, sendo eles uma idosa e seus 2 filhos. Após o acidente, com intensa voltagem, aquela descarga, causou, um dos filhos veio a óbito e a mãe teve o fêmur partido em 2 pela descarga elétrica, bem como sofreu ainda uma contusão no quadril. Em primeira instância, a decisão havia determinado uma indenização já de 130 mil. A autora é mãe e a irmã da vítima pelo ocorrido. Contudo, em segundo grau, o desembargador reduziu o valor para os 50 mil, né? O tribunal aqui é cuidadoso e não coloca as indenizações muito elevadas. Fiquei sem ele não entrega a unha de um filho pelos 130 mil, ou a unha, a cutícula da unha. Do filho, imagina. Que eu não vou entregar, aí ele acha muito essa vida. Provavelmente o demandado é a companhia energética, porque é a companhia que estava, aqueles cabos de alta tensão, aqui o equivalente aqui no Paraná é a Copel, que tem as linhas de transmissão. Um cabo desse de alta tensão cai em cima da tua casa, né? Matou um filho, feriu a idosa em partir o fêmur e ainda o quadril, e aí lutam na justiça, conseguem uma indenização de 130 mil, que eu sei lá se dá para comprar até uma casa melhor, porque seria aí um consolo, para não morar mais embaixo do cabo de alta tensão. E o juiz e o desembargador de Brasília ainda acha que é muito e reduziu para 50 mil. Pois é, né? Durma com barulho desse? Falar o quê, doutor Vitor? Vamos fazer o primeiro intervalo do programa? E já voltamos. Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. Uma lição que ela me ensinou e que ela me ensina é superação, digamos assim, porque ela foi resgatada da rua, órfã, né, e sobreviveu ela e um irmãozinho, foi tratada na seringa, né. E ele perdeu-me. Me dá-me e veio no meu colo. Ela, além do amor que eles sempre ensinam muito a gente, né? Eu acredito que a parte de empatia também, muito, né? A lição que ela ensinou tá sempre perto da gente, com felicidade, não importa o momento. Olha, ele com a minha filha, ver a interação dos dois, eles crescer juntos. Então, assim, ela saber que por mais que ele seja um animal, ele tem sentimentos, tem que ter um cuidado, tem que ter um carinho, eles choram, eles sofrem. Então, eu acho mais compaixão, tipo, com o outro mesmo. Preocupa muito comigo, então ela é muito, muito, muito fiel. Essa é uma excelente lembrança. Todo mundo, quando fala da Moranga, fala: meu Deus, como ela é amorosa, eu nunca vi gato tão amoroso. Ela me ensinou a ter paciência, que
me ensinou também a prestar atenção nas coisas, o amor que ela retribui, tudo que ela faz, não tem nem comparação. É isso que a gente aprende diariamente com eles. Eu tenho 5 cães e 3 gatos. Eles estão na minha cidade, em Santa Catarina, com a minha mãe. Eu acho que eu já tô há 2 meses longe deles. Minha companhia, assim. Cada um tem um preferido na casa, né? Então o Thor é comigo. Onde eu vou, ele tá comigo. Ele sente tudo que eu sinto. Se eu tô triste, ele sente, ele vai comigo. Teve um dia que ele ficou o dia inteiro comigo, porque ele sabia que eu tava triste. E é ele que eu quero trazer pra cá. A partir do momento que minha mãe vier pra cá de carro, daí ela vai trazer eles. A gente tem uma conexão muito grande, eu e ele. E tudo que eu sinto, tudo que se eu tô triste, ele tá comigo. Se eu tô feliz, ele tá feliz. Acho que é mais isso, que foi o amor, a conexão, tudo que ele me ensinou. É valioso o tempo que passamos ao lado dos nossos pets. A prevenção e realização de exames de rotina garante que esse tempo seja tão eterno quanto gostaríamos. Eu amo você. Thor, eu te amo muito, eu tô com muita saudade. Eu te amo muito, muito. Sem você, minha vida não seria a mesma. Dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho. Não consigo mais me ver sem ela. Porque ele é muito companheiro, ele não fica sozinho em momento algum. Aonde você tá, ele tá junto. Ai, eu amo, meu amor. Laboratório Veterinário LMBS. Experimente viver o extraordinário ao lado do seu bichinho. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Tenho essa frase tatuada no corpo e tenho uma atitude na minha vida que transforma essa filosofia em prática. Dizem que felicidade incomoda. A felicidade de um preto, brasileiro, vitorioso na Europa, incomoda muito mais. Mas a minha vontade de vencer, o meu sorriso, o meu brilho nos olhos, são muito maiores do que isso. Fui vítima de xenofobia e racismo em uma só declaração, mas nada disso começou ontem. Há semanas começaram a criminalizar as minhas danças. Danças que não são minhas, são do Ronaldinho, do Neymar, do Paquetá, do Pogba, do Matheus Cunha, do Griezmann e do João Félix. Dos funkeiros e sambistas brasileiros, dos cantores latinos de reggaeton e dos pretos americanos. São danças para celebrar a diversidade cultural do mundo. Aceitem, respeitem ou surtem, eu não vou parar. Não costumo vir publicamente rebater crítica. Sou atacado e não falo. Sou elogiado e também não falo. Eu trabalho, e muito, dentro e fora de campo. Desenvolvi um aplicativo para auxiliar a educação das crianças de escolas públicas sem a ajuda financeira de ninguém. Eu estou fazendo a escola com o meu nome e farei muito mais pela educação. Quero que as próximas gerações estejam preparadas como eu estou, para combater racistas e xenofóbicos. Sempre tento ser um exemplo de profissional e cidadão. Mas isso não dá clique, não engaja em rede social. Então os covardes inventam algum problema para me atacar. E o roteiro sempre termina com um pedido de desculpa, ou fui mal interpretado. Mas repito pra você, racista, eu não vou parar de bailar. Seja no Sambódromo, no Bernabéu, ou onde eu quiser. Com carinho e sorriso de quem é muito feliz, Vini Júnior. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Olá! O SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, foi fundado em 2 de dezembro de 1988. Com o intuito de proteger economicamente, socialmente e profissionalmente a classe diferenciada de advogados. As advogadas e os advogados têm um papel importantíssimo na sociedade, que é zelar com o cumprimento da lei.
para uma sociedade mais justa e democrática, para que todos os cidadãos participem com a base do pressuposto da igualdade. Para saber mais sobre a SINAP, basta acessar o link na descrição, preenchendo a ficha de filiação. Para as advogadas e os advogados, preencha a ficha de inscrição localizada na página principal e encaminhe para os nossos meios de comunicação. Filie-se ao SINAP para manter a classe de advogados fortalecida. Voltamos com o programa SINAP no ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Gente, ó, deixa eu fazer um convite para você estar com a gente também nas redes sociais. @SINAPPR_oficial no Insta, facebook.com/SINAPPR. Você vai acessar o nosso celular, né? Nosso Zap, que é o 41996586981, porque vai concorrer o livro. Tem premiação. Olha aqui, você que perdeu no primeiro bloco, olha aqui, tá vendo esse livro aqui? Dr. Laérdio Esteves, ó. É muito aconselhável aí para acadêmicos de direito, os bacharéis, advogados que estão já trabalhando. É umas receitas muito interessantes de como adquirir clientela, manter a clientela, é muito interessante. Então nós vamos aproveitar o embalo. Você vai fazer o seguinte, pega pelo nosso WhatsApp, 41996586981, quero ganhar o livro. Aí a milhar do seu celular, os 4 últimos números do seu celular, vão concorrer pela Loteria Federal do dia 1º de julho. É o primeiro e o segundo prêmio. Então um livro para o primeiro prêmio, outro livro para o segundo prêmio, da milhar que mais se aproximar, tá bom? Aí na semana que vem nós divulgaremos os ganhadores, que o pessoal vai receber, ou vai vir buscar aqui, ou a gente manda pelo correio, mas enfim, vai receber o livro, ok? Ok, vamos lá. Beleza? O programa SINAP no ar está no canal 5 da NET aqui para Curitiba, ou você assiste pela internet, cwbtv.net. Vamos ao ar todas as terças-feiras, 21h30 e quinta-feira, 10 horas da manhã. Mas tem gente que falou assim, mas eu vi vocês no sábado. A atividade da TV. Fica uma semana no ar o programa. É que fora esses 2 dias de terça e quinta, ele entra no rotativo. Então a pessoa liga e de repente, opa, assistir de tarde, de noite, de madrugada, enfim, ele entra no rotativo. Ele fica uma semana no ar o programa. Isso é bom para quem quiser anunciar, né? Exatamente. Quer dizer, vai todo dia pro ar, em vários horários, quer dizer, pega vários pontos. É isso aí. Então vamos conversar com o autor do livro. Vamos lá, doutor Lido. Laérdio Esteves vai dar entrevista. Doutor Laérdio, por gentileza. Programa SINAP no ar. Direto da Casa do Advogado. Programa SINAP no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Hoje estamos com um colega aqui, tributarista, Dr. Laérdio Esteves. É Laérdio mesmo, não é Laércio não, né? Não, é Laérdio, um erro ortográfico que virou o nome. Que virou nome. A curiosidade é que ele falou que só tem 2 no Brasil. E ele já reputa que também acha que é erro ortográfico o homônimo dele. Perfeitamente. Só 2 no Brasil. Laérdio. Que é uma história interessante essa. Eu também tenho uma questão de nome, que meu pai era Victor e botou meu nome Vitor sem C. E perguntado por que ele fez isso, ele dizia para minha pessoal, minha mãe não gostava muito, e dizia que quando começar a chegar a carta das namoradas, saber que não é para mim, é para meu filho. Ó, não tem o C, a carta não é para mim. Então, isso é que ele brincava com todo mundo. Doutor, estamos aí para divulgar um livro interessante, o senhor já editou 2, mas esse aqui, né, que é o Prestador de Serviço, Honorários e Investimentos do Prestador de Serviço. Esse prestador de serviço é o advogado. É o advogado. Esse livro eu fiz pensando no advogado. Não é um livro científico, não é um livro assim de um marqueteiro. É um livro de um advogado que tem 30 anos. E nesses 30 anos eu fui percebendo como se conquista um cliente, como se perde um cliente, como um advogado ganha dinheiro, como um advogado perde dinheiro. E aí, em cima disso, uma das coisas que eu achei muito assim, importante, que os advogados às vezes não entendem, é a questão da concorrência.
Tem muita concorrência, doutor? Só em Curitiba são 10 mil advogados. Tá. Votaram nas últimas eleições aqui 10 mil advogados. 10 e no mil. Paraná já estão superando mais de 80 mil advogados. Olha só, Estamos num dado bem interessante. Nós temos um advogado para cada 165 habitantes do estado do Paraná. Homem, velho, mulher e criança. E eu digo diferente. Um advogado bem credenciado seria, na minha visão, um advogado para 40 mil clientes. Imagina. Quantos advogados vão ficar sem cliente desse jeito, hein? Não vai ficar ninguém sem cliente. Sabe por quê? Ó, vou dar um pequeno exemplo. Se uma pessoa lá de Sorriso me ligou e falou: Laerte, eu tenho aqui um problema rural, um problema de demarcação com o Instituto Ambiental, de uma questão de desmatamento. E eu queria um ponto de vista seu, e se você pode ser advogado nesse processo. Eu olhei e falei: olha, não é a minha área de especialização. Aí ele me falou: eu já percebi que não é só área de especialização, e aqui em Sorriso, que tem um número elevado de advogados, eu só enxerguei 2 prestadores de serviço. Então veja bem, nós estamos aqui em 100 mil habitantes, a pessoa só enxergou 2 prestadores de serviço naquele universo de 100 mil habitantes. Sim. Então essa concorrência que se coloca, como o senhor colocou, na minha opinião, não é verdadeira. Muito bem. Então eu já parto desse princípio. Então é uma ilusão, por exemplo. E por que se fala tanto que tem tanta concorrência? Eu não vejo concorrência, até vejo o mercado de advocacia até deficitário na qualidade de prestação de serviço. Tá. Porque o que eu entendo? O mercado, que é uma coisa... Quais áreas do direito que o senhor acha que tem mais vacância, ou que não está sendo atendido a contento e tem demanda suficiente para mais advogados? Posso falar uma coisa? Eu acho que todas. Todas? Todas. Vamos aqui partir do seguinte princípio. Você pega hoje, qual que é a advocacia que está sendo praticada hoje? Eu acho que é aquela advocacia do corta, recorta, copia e ninguém faz nada, tá? E às vezes... Não desenvolve. Não desenvolve. Faz uma petição especial para aquele caso, para aquela situação, né? Eu penso o seguinte... Ela faz a genérica, né? A genérica. E eu penso o seguinte: um finge que paga e o outro finge que trabalha. Não estou assim. Então... Já falavam isso de funcionário público, né? Mas o que eu quero dizer, não sei se a entrevista aonde que eu quero chegar. Eu acho que o mercado ele é carente. Então, se você pegar na própria área de família, parece uma coisa assim, é muito simples, mas não é tão simples assim uma área de família. A questão da fixação, por exemplo, de uma pensão alimentícia, a questão do critério, a questão do pagamento, a questão da pessoa ser bem defendida no processo. Sim. Então, o nosso mercado ele está exigindo mais qualidade do profissional. Então, o profissional, assim, ele não está... Eu acredito que o direito ele poderia crescer muito mais em termos profissionais. Certo. E eu defino aqui que o mercado tem um critério de seleção. Agora, quem é que faz a seleção? Quem faz a seleção é o consumidor. Eu não sei se eu posso falar a palavra consumidor, mas na verdade é a prestação de serviço. A prestação de serviço. E nós temos um usuário do serviço. E o usuário do serviço ele faz uma seleção natural. Qual que é a seleção natural? Eu quero selecionar o melhor profissional. Ele brada desse jeito, né? O cidadão aparece um problema, às vezes é uma vez na vida que aparece problema, ele vira para um lado para o outro e diz: eu quero achar o melhor advogado. Melhor advogado. Melhor. E qual é o critério desse melhor? Por exemplo, nós aqui do direito, nós podemos ter uma visão do que é o melhor e o usuário tem uma visão diferente da nossa. E ele vai selecionar pelo critério dele e pelo critério nosso. O senhor está me falando dos critérios. Um deles seria a antiguidade da profissão, a pessoa pela experiência. Eu diria, mas isso é acumulado com uma palavra chamada reputação. Entendi. Então, por exemplo... Não basta só ter o tempo, mas ter uma eficiência naquele serviço que presta. A reputação. Aqui eu tenho 2 tipos de reputação. A reputação individual tua, como ser humano, essa reputação de ser um ser humano sério, de ser um ser humano de acordo com os princípios atuais. Né? Então, por exemplo, um homem que é machista, por exemplo, eu acho que ele está fora, ele está perdendo 50% da clientela dele, que seriam as mulheres.
Então, aí a antiguidade não está resolvendo nada. Aquela mulher que quer procurá-lo para defender os seus interesses, seja na vara de família, etc., vai dizer, não, mas a tendência dele é muito machista, ele vai puxar para o outro lado e tal, e não vai me defender do jeito... Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Tem a mulher. Qual é a importância da mulher na sua vida? Da mulher, muita. Eu sou casado, né? E ela decide quase todos os pontos sobre os seus problemas. Então, por exemplo, se o senhor vai contratar alguém, comprar um carro, comprar uma casa, o senhor vai ouvir ela. Ouvirei, claro. E se ela reprovar, não contrata. Exatamente, não contrata. Não compra aquele imóvel. Não compra aquele imóvel. Então, o advogado, por exemplo, se o mercado, as mulheres não te enxergarem bem, então eu entendo o seguinte, que as mulheres, elas definem 80% das contratações de advogados. Um exemplo. Então já tem que procurar mais solteiros, então, para ser cliente aí. Pessoas de reputação. Então, vamos supor que você... Não, como cliente. Como cliente. Vamos supor que o senhor queira advogar para uma empresa, para uma pessoa jurídica. Geralmente, quem está lá atrás do caixa, quem está cuidando do dinheiro é uma mulher. Se é uma empresa familiar, a mulher tem destaque. O homem, ele pode ter determinadas funções, mas quando se trata de contratação, quando se trata de dinheiro, a mulher é muito importante. E eu entendo hoje que os advogados, eles não prestaram atenção nisso. Então, por exemplo, quando você entra em qualquer ambiente e que você olha melhor para uma mulher, tipo assim, no sentido de contratação, e você meio que despreza ali essa importância dela. E aqui eu tenho até um dado científico, que toda pessoa que vai ser contratada hoje, antes de eu me contratar, eu faço uma pesquisa. Aonde? Nas redes sociais. Quando eu fizer a pesquisa nas redes sociais, terão as coisas positivas e as coisas negativas. Quem é que faz isso, em regra? É você mesmo, né? O que você publicar ali vai ficando de você mesmo, né? E geralmente é uma mulher que faz essas investigações, porque nós homens não somos detalhistas nesse nível. Sim, é verdade, questão dos detalhes, você tem razão. Aí vamos supor, e eu entendo que toda a contratação de um advogado, ela é de uma decisão colegiada. Ninguém decide sozinho hoje nada. Essa é a conclusão que eu cheguei. Então, por exemplo, você sempre, se você for contratado amanhã, o fulano me contratou. Não, ele contratou você, mas ele ouviu várias pessoas, que chamam-se os influenciadores. Aí eu falo tudo isso no livro. Dr. Laerte, nós vamos divulgar agora o seu celular, deve ter muita gente interessante que queira tirar mais informações, nossos próprios colegas, advogados, ou as pessoas que se interessam, acham interessante a matéria. O primeiro contato pode ser pelo WhatsApp, né, o 41 98421 6172. Perfeito, esse número. 41 98421 6172. Vai estar, para quem está assistindo na TV, já vai ficar nos caracteres, e quem está ouvindo pela rádio, né, se não conseguiu toda a telefonia, manda uma mensagem para o WhatsApp que o pessoal já passa informações. E o seu Instagram? É Laérdio Esteves. Laérdio Esteves, tudo junto, né? Com o erro ortográfico, não esqueçam disso. Laérdio Esteves. E ele, autor deste livro, que vocês estão vendo aqui, esse livro... Esse livro está à venda na Amazon, hein? Na Amazon, né? Lá na Amazon, ele está inclusive com desconto. Quem compra lá não paga o custo gráfico. Que bacana. É mais em conta. Honorários e investimentos do prestador de serviço, no caso, o advogado, né? Uma autoanálise. Doutor, eu gostei muito da sua entrevista, tenho certeza que haverá repercussão, o pessoal vai querer mais informativos e o senhor está convidado para vir mais vezes aqui. Que bom, gostei que o senhor gostou da entrevista. Eu acho que o meu objetivo, quando eu fiz esse livro, é acrescentar nos advogados. E fala-se de honorário, mas ninguém diz assim, por exemplo, por que você construiu uma carteira de honorários? Por que você tem uma carteira? Porque você fez condutas positivas que chegou naquele resultado. Muito bem. Laérdio, muito obrigado. Programa Sinap no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. Enquanto a cor da pele for mais importante
que o brilho nos olhos, haverá guerra. Tenho essa frase tatuada no corpo e tenho uma atitude na minha vida que transforma essa filosofia em prática. Dizem que felicidade incomoda. A felicidade de um preto, brasileiro, vitorioso na Europa, incomoda muito mais. Mas a minha vontade de vencer, o meu sorriso, o meu brilho nos olhos, são muito maiores do que isso. Fui vítima de xenofobia e racismo em uma só declaração, mas nada disso começou ontem. Há semanas começaram a criminalizar as minhas danças. Danças que não são minhas, são do Ronaldinho, do Neymar, do Paquetá, do Pogba, do Matheus Cunha, do Griezmann e do João Félix. Dos funkeiros e sambistas brasileiros, dos cantores latinos de reggaeton e dos pretos americanos. São danças para celebrar a diversidade cultural do mundo. Aceitem, respeitem ou surtem, eu não vou parar. Não costumo vir publicamente rebater crítica. Sou atacado e não falo. Sou elogiado e também não falo. Eu trabalho, e muito, dentro e fora de campo. Desenvolvi um aplicativo para auxiliar a educação das crianças de escolas públicas sem a ajuda financeira de ninguém. Eu estou fazendo a escola com o meu nome e farei muito mais pela educação. Quero que as próximas gerações estejam preparadas como eu estou, para combater racistas e xenofóbicos. Sempre tento ser um exemplo de profissional e cidadão. Mas isso não dá clique, não engaja em rede social. Então os covardes inventam algum problema para me atacar. E o roteiro sempre termina com um pedido de desculpa, ou fui mal interpretado. Mas repito pra você, racista, eu não vou parar de bailar. Seja no Sambódromo, no Bernabéu, ou onde eu quiser. Com carinho e sorriso de quem é muito feliz, Vini Júnior. Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. Uma lição que ela me ensinou e que ela me ensina é superação, digamos assim, porque ela foi resgatada da rua, órfã, né, e sobreviveu ela e um irmãozinho, foi tratada na seringa, né. E ele perdeu-me. Me dá-me e veio no meu colo. Ela, além do amor que eles sempre ensinam muito a gente, né? Eu acredito que a parte de empatia também, muito, né? A lição que ela ensinou a estar sempre perto da gente, com felicidade, não importa o momento. Olha, ele com a minha filha, ver a interação dos dois, eles crescer juntos. Então, assim, ela saber que por mais que ele seja um animal, ele tem sentimentos, tem que ter um cuidado, tem que ter um carinho, eles choram, eles sofrem. Então, eu acho mais compaixão, tipo, com o outro mesmo. Preocupa muito comigo, então ela é muito, muito, muito fiel. Essa é uma excelente lembrança. Todo mundo, quando fala da Moranga, fala: meu Deus, como ela é amorosa, nunca vi gato tão amoroso. Ela me ensinou a ter paciência, que me ensinou também a prestar atenção nas coisas. O amor que ela retribui, tudo que ela faz, não tem nem comparação. É isso que a gente aprende diariamente com eles. Eu tenho 5 cães e 3 gatos. Eles estão na minha cidade, em Santa Catarina, com a minha mãe. Eu acho que eu já estou há 2 meses longe deles. Minha companhia, assim. Cada um tem um preferido na casa, né? Então o Thor é comigo. Onde eu vou, ele tá comigo. Ele sente tudo que eu sinto. Se eu tô triste, ele sente, ele vai comigo. Teve um dia que ele ficou o dia inteiro comigo, porque ele sabia que eu tava triste. E é ele que eu quero trazer pra cá. A partir do momento que minha mãe vier pra cá de carro, daí ela vai trazer eles. A gente tem uma conexão muito grande, eu e ele. E tudo que eu sinto, tudo que, se eu tô triste, ele tá comigo, se eu tô feliz, ele tá feliz. Acho que é mais isso, que foi o amor, a conexão, tudo que ele me ensinou. É valioso o tempo que passamos ao lado dos nossos pets. A prevenção e realização de exames de rotina garante que esse tempo seja tão eterno quanto gostaríamos. Eu amo você. Thor, eu te amo muito, eu tô com muita saudade. Eu te amo muito, muito.
minha vida não seria a mesma. Dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho. Não consigo mais me ver sem ela. Porque ele é muito companheiro, ele não fica sozinho em momento algum. Aonde você tá, ele tá junto. Ai, eu amo, meu amor. Laboratório Veterinário LMBS. Experimente viver o extraordinário ao lado do seu bichinho. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. E retornamos aí com o programa Sinap no ar. Vamos agradecer ao Laérdio, né, pelo Dr. Laérdio, que trouxe, inclusive com o livro aqui já. Já está com o livro aqui, ó. E tem a promoção aqui, né? Tem a promoção. Qual é a promoção? Premiação. Você está nos assistindo aí, quer levar um livro para você de brinde? Gostou da entrevista? Então vamos lá, 41 996 586981 é o WhatsApp. Quero ganhar o livro. Só escreve isso. Quero ganhar o livro. Aí você vai concorrer pela milhar do seu celular, pela extração da Loteria Federal de 1º de julho, no sábado, 1º de julho. O primeiro prêmio leva um livro, o segundo prêmio leva o segundo livro. Beleza? Facinho desse jeito. E tem mais advogado. Tem, mas antes vamos convidar só os advogados a participarem desse vamos, se inscreverem claro. aqui no nosso... Sinappr.org. Esse é o site do Sinap. Você é advogado de todo o estado do Paraná, venha para a casa do advogado. Nesse site você vai encontrar uma ficha, preencha a ficha, cópia da ficha, cópia da carteira do advogado, foto também da carteira, da comprovante de endereço, manda tudo para cá, você fica inscrito aqui no sindicato e vai pagar? Nada. Não temos zero taxa, anualidade, porque nós queremos interiorizar o sindicato e fazer com que você seja um propagandador do sindicato para aquelas empresas, sociedades de advogados ou empresas que tiverem 2 ou mais advogados, já podem firmar conosco o contrato coletivo de trabalho, contrato esse que há 5 anos, como estou como presidente aqui, é renovado todo ano, ou seja, é um instrumento balizador da atividade, é muito importante, por isso que é renovado todos os anos, tá bom? Contem conosco. Vamos para a próxima entrevista, mais um advogado. Vamos lá, o doutor Henrique Holanda vai nos falar aí de inventário, direitos, sucessão. Doutor Henrique, por gentileza. Programa Sinap no ar, direto da casa do advogado. Uma lição que ela me ensinou e que ela me ensina é superação, digamos assim. Porque ela foi resgatada da rua, órfã, né, e sobreviveu ela e um irmãozinho, foi tratada na seringa, né. E ele perdeu-me. Me dá-me e fica no meu colo. Ela, além do amor que eles sempre ensinam muito a gente, né? Eu acredito que a parte de empatia também, muito, né? A lição que ela ensinou a estar sempre perto da gente, com felicidade, não importa o momento. Olha, ele com a minha filha, ver a interação dos dois, eles crescer juntos. Então, assim, ela saber que por mais que ele seja um animal, ele tem sentimentos, tem que ter um cuidado, tem que ter um carinho, eles choram, eles sofrem. Então, eu acho mais compaixão, tipo, com o outro mesmo. Preocupa muito comigo, então ela é muito, muito, muito fiel. Essa é uma excelente lembrança. Todo mundo, quando fala da Moranga, fala: meu Deus, como ela é amorosa, eu nunca vi gato tão amoroso. Ela me ensinou a ter paciência, que me ensinou também a prestar atenção nas coisas. O amor que ela retribui, tudo que ela faz, não tem nem comparação. É isso que a gente aprende diariamente com eles. Eu tenho 5 cães e 3 gatos. Eles estão na minha cidade, em Santa Catarina, com a minha mãe. Eu acho que eu já estou há 2 meses longe deles.
minha companhia, assim. Cada um tem um preferido na casa, né? Então o Thor é comigo. Onde eu vou, ele tá comigo. Ele sente tudo que eu sinto. Se eu tô triste, ele sente, ele vai comigo. Teve um dia que ele ficou o dia inteiro comigo, porque ele sabia que eu tava triste. E é ele que eu quero trazer pra cá. A partir do momento que minha mãe vier pra cá de carro, daí ela vai trazer eles. A gente tem uma conexão muito grande, eu e ele. E tudo que eu sinto, tudo que, se eu tô triste, ele tá comigo, se eu tô feliz, ele tá feliz. Acho que é mais isso, que foi o amor, a conexão, tudo que ele me ensinou. É valioso o tempo que passamos ao lado dos nossos pets. A prevenção e realização de exames de rotina garante que esse tempo seja tão eterno quanto gostaríamos. Eu amo você. Thor, eu te amo muito, eu tô com muita saudade. Eu te amo muito, muito. Sem você, minha vida não seria a mesma. Dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho. Não consigo mais me ver sem ela. Porque ele é muito companheiro, ele não fica sozinho em momento algum. Aonde você tá, ele tá junto. Ai, eu amo, meu amor. Laboratório Veterinário LMBS. Experimente viver o extraordinário ao lado do seu bichinho. Olá, tudo bem? Bom, quando nós falamos em liberdade sindical, em direito ao exercício livre, amplo, não é, democrático da atividade sindical, a primeira questão que nos vem é a liberdade sindical, a autonomia sindical para que os trabalhadores e também empregadores, isso tem que ficar registrado, não é? Exerçam livremente as suas atividades sindicais, não é? Instituam, fundem, né, extinguam sindicatos livremente, administrem, organizem as suas gestões, não é, com autonomia e sem a intervenção estatal. Este é o primeiro ponto, não é, que nós nos referimos, contido ali no texto da Constituição. Porém, não é, e a pergunta que não quer calar, eu recebi esses dias, não é, esta pergunta de um cliente, dizendo o seguinte: e quando, não é, se obsta a atividade sindical, o que é? O que configura? Configura algum crime? Configura que ato? Pois bem, a obstrução da atividade sindical configura ato antissindical. Este ato antissindical é importante nós compreendermos que ele pode ser realizado pelo próprio Estado quando não desenvolve políticas, não é, de incentivo, fortalecimento às atividades sindicais, assim como pelos próprios empregadores e até mesmo pelos próprios sindicatos e trabalhadores. Todos podem sim praticar atos antissindicais, que obstruam, que inviabilizem, que reduzam, que constranjam o exercício da atividade sindical no país. Estes atos antissindicais, eles devem ser punidos, não é? Eles devem ser repreendidos, inclusive, mediante tutela judicial, se for o caso. Pois bem, por quê? Porque vige o princípio da autonomia e da liberdade ampla e restrita sindical no planeta, digamos assim, uma vez que a liberdade sindical é uma norma de direitos humanos. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, para uma outra fala, porque é um assunto amplo. Pois bem, e aí vocês me questionariam como que um empregador ele pratica atos antissindicais, quando ele restringe a contratação de empregados sindicalizados associados a entidades sindicais, quando ele produz listas de empregados sindicalizados de modo a tentar denegri-lo, a tentar obstá-lo o ingresso no mercado de trabalho, entre outros, né? Estou citando aqui apenas alguns exemplos. E o sindicato, como que o sindicato pratica atos antissindicais? Quando ele desvirtua suas atividades para finalidades particulares dos seus dirigentes, presidentes, diretorias, quando as finalidades legais, constitucionais do sindicato são desvirtuadas, não é? Não há assistência, não há prestação efetiva de serviço, não é?
a favor da classe trabalhadora, né? Quando a verba, as contribuições dos sindicatos são desvirtuadas, quando os sindicatos se transformam em balcões do Estado ou do empregador, entre outros, né? E claro, o próprio empregado, ele pode praticar ato antissindical quando ele tenta impedir os seus colegas, por exemplo, de participar da greve, de participar da paralisação ou de negociações coletivas, não é? Então, estes são alguns exemplos, não é, bem simples de práticas de atos antissindicais que visam reduzir, que visam inibir, obstar a prática da atividade sindical, seja ela de participar de assembleias, de convocar reuniões, de participar, de votar, de deliberar em assembleias, de participar de greves, paralisações, enfim, qualquer ato cuja finalidade seja a busca por melhores condições de trabalho. Programa Sinap no ar, direto da Casa do Advogado. Programa Sinap no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Hoje recebendo um colega, o Dr. Henrique Holanda, que é mais um da série BNI. É um colega do BNI, Business Network International, esse grande sistema de network internacional, né, que existe há mais de 30 anos, 70 países, fazemos reuniões semanais e pertence ao grupo Ação. Grupo Ação. Eu pertenço ao grupo Master, mas todos se ajudam mutuamente, ajudam em impulsionar os negócios, né? Fazendo o que a gente chama de referência para impulsionar, né? O negócio um do outro e indicar clientes, né? A indicação tem a indicação interna e a indicação externa, né? Bem, tudo bem? Tudo em ordem. Sua cadeira lá é? Direito de Família e Sucessões. Família e Sucessões, muito bem. Família e Sucessões é importante, né? Também já milito também essa área, mas no BNI estou com direito imobiliário e urbanístico. Agora, já me vem de sucessão, saindo um pouco da nossa linha de conversa aqui, essa questão do Gugu está enrolado, né? O que você está acompanhando isso aí? Essa questão do Gugu está muito enrolado. Cada semana uma surpresa para nós. Essa semana já foram 2 surpresas. A primeira surpresa foi o STJ ter validado o testamento do Gugu, mesmo ele tendo disposto 100% dos seus bens, e não apenas a parte disponível, que é o que determina a lei. E ontem, a maior reviravolta, acredito que de todas, foi a aparição de um suposto filho de 48 anos. Olha, seria o 4º filho dele. Seria o 4º filho dele. Além dos 3 que estão no testamento, né? Isso mesmo. Mas ainda em relação a esses 3 filhos, nós temos a mãe desses 3 filhos que tomava conta deles, ultimamente estava nos Estados Unidos, e o reconhecimento dela... O reconhecimento como dela... meieira, né? Como reconhecimento em união estável, que na verdade é equivalente ao casamento, e como meieira, foi reconhecida? Ainda não, o processo ainda está em trâmite, ainda estamos aguardando uma sentença, e se essa sentença sair positiva, reconhecendo a ameação dela, o direito dela de companheira do Gugu, vai dar mais uma reviravolta, além dessa reviravolta do novo filho. Doutor, eu fico me perguntando o que falta mais, né? Publicamente ela morava, cuidava dos filhos, é mãe dos filhos, registrada como mãe, o Gugu como pai. Que mais? Pelas notícias que a gente tem, como esse processo corre em segredo de justiça, então a gente não tem acesso a todo o processo, mas as informações que saem do processo, que vêm à tona, o que nós entendemos é o seguinte: no testamento do Gugu não tem o reconhecimento dessa união estável, porém esse testamento é de 2011, quando eles ainda estavam no início do relacionamento. Nós estamos hoje em 2023, então a gente está falando em 12 anos, as filhas dele, se não me engano, estão com 15 para 16 anos, então era início de relacionamento, as meninas estavam pequenas ainda. Imagino que se ele tivesse refeito o testamento, provavelmente colocaria ela, reconheceria a união ela estável. também não se preocupou muito com isso. Sim, ela também não se preocupou, né? Não imaginou que isso aconteceria uma morte trágica como foi. E de idade ainda, né, produtiva, etc. Não imaginava, a pessoa quer ficar velhinho junto com ele. Com certeza. Muito bem, situação é isso mesmo. Então você que está nos ouvindo, pessoas que têm um certo poder aquisitivo, têm um certo patrimônio já,
tem uma idade um tanto avançada, ou às vezes nem tanto, mas se quiser deixar a coisa organizada, né? Como é que faz, doutor? Então, o pessoal que tem um relacionamento de união estável, normalmente não se preocupa em fazer o reconhecimento dessa união estável no cartório. Quando acontece de um dos dois falecer, aí começa todo o transtorno para quem ficou. O cônjuge Primeiro ele tem que sair provando da união estável. Exatamente. Depois desse trabalho todo aí que vai participar. Exatamente. Primeiro a gente precisa entrar com uma ação de reconhecimento de união estável, para daí assegurar os direitos do cônjuge sobrevivente, e daí pedir a abertura do inventário, ou se por acaso alguém já tiver pedido a abertura do inventário antes, nós temos que fazer um pedido de reserva de valores. Já vai uma liminar, segura lá no inventário, uma então, antecipação de... a melhor forma é, tá em união estável, vai no cartório, reconhece. Acabou a união estável, vai no cartório e faz a dissolução. É simples. As pessoas tentam fugir para a união estável achando que ela é mais simples que o casamento, é menos burocrática. Ela é no início, mas no final, quando um dos dois falece, ela é bem mais complicada que o casamento. Muito bem. Outra situação também que a gente vê é o testamento, né? O próprio testamento. Pessoa que tem posse e tudo mais, quiser empresas, quer deixar aquilo organizado no momento que ele pode faltar, a qualquer momento, né? O testamento ajuda muito, ou seja, ele já deixa uma coisa mais dirigida, né? Porque às vezes tem um filho que ele assessora na empresa, ó. Então a ele uma parte maior na empresa, a outra filha já é casada, de repente só vai preocupar com um patrimônio, com uma casa, um apartamento, uma chácara, enfim, dá para dar uma organizada nisso, né? Sem dúvida. O testamento ele abre uma infinidade de opções. Inclusive, uma coisa que pouca gente sabe no testamento, você pode inclusive fazer reconhecimento de paternidade. Você pode no testamento dizer, ó, o fulano de tal, filho da minha vizinha, é meu filho. E está reconhecido, vai ser filho, vai ter os mesmos direitos dos outros filhos. Conversando aqui com o doutor Henrique, 41 98468 8650 é o WhatsApp. Vou repetir, 98468 8650. E o Insta, Henrique _Holanda. Não, sem underline. Ah, não tem? Tudo não, junto? Tudo junto. É que separaram aqui pra mim. Não, tudo junto. Henrique Holanda, esse Holanda é com dois L's. Isso. E advogado, né? Tudo Isso junto mesmo, também. tudo junto. Holanda advogado. Então, tudo junto. É o nome completo, Henrique Holanda com dois L's advogado. É o Instagram, compareça no Instagram para ver as matérias. Eu costumo colocar umas matérias, algumas situações de novidades, né? Todos os dias eu faço publicações sobre direito de família e sucessões. Inclusive, estou preparando a matéria referente a essa nova situação do Gugu. Tenho comentários sobre os processos anteriores, as situações anteriores que aconteceram. As pessoas vão tomando conhecimento e se preocupando quando acontecem realmente esses casos que dá repercussão na mídia e tudo mais. Aí um vira para o outro, será? Mas tem que ter esse direito? Né? E eu até no meu escritório, assim, eu já fiz alguns casamentos, vou explicar. Pessoas chegam no meu escritório, o homem, a mulher, uma criança, aí eu vou fazer a procuração em nome dele e tal, e a gente vai perguntando para uma questão, né, da Estado Civil, ele fala solteiro. Aí eu paro de escrever, bom, a senhora que está falando, não, a gente só vive 10 anos junto, e essa criança aí é nosso filho, tem 9 anos e tal. Deixa eu explicar para o senhor, né? O senhor e a senhora são unidos estavelmente, ou seja, são casados, né? A mulher se sente feliz da vida, ela sente no dia do casamento, ela dá aquela cutucada, falei, não avisei, não falei para vocês, nós somos casados, que não sei o que, e eu acho que sai dali em lua de mel, né? Então, a gente recomenda nessas situações, até nos documentos, o cadastro você preenche em união estável ou unido estavelmente. É uma condição, uma característica, né, de dizer assim, não, casado, sou casado, não, também não é correto casado. Sou solteiro, né, esse estado civil não é correto, mas é unido estavelmente ou em união estável. É isso que tem que constar no seu cadastro. E aí, se perguntar quem é a cônjuge, aí você vai declinar o nome ali, anotar e tudo, por que né? E quando eu falo, as pessoas até não acreditam, falam exatamente os mesmos direitos e obrigações. Então, fugiu do papel, não foi na igreja, não casou, não fez um contrato de união estável,
não fez nada disso e pensa que não está casado, né? Esse é o maior erro. Esse é o erro, né? A Constituição de 88 veio normatizar essa situação de vez e que não tem como fugir. Foi morar junto. Eu me lembro que nós começamos com a legislação mais 2 anos, né? Primeiro 2 anos, então a gente tinha que esperar 2 anos para caracterizar. Depois desceu para 1 ano. E, recentemente, assim, aquele casal que se uniu com ânimos marital, exatamente, ou seja, já vai viver junto, pagar umas continhas junto, já tem a roupa lá, escova de dente, está convivendo, já caracterizou. Isso mesmo. Não deixa de ser uma questão temporal para ser uma questão, né, de comportamental. É isso, doutor? Isso mesmo, perfeito. A partir do momento que juntou as escovas de dente, não precisa do contrato de casamento. Cada um saiu da sua casa, ou ele veio para o imóvel dela, ou ela veio para o imóvel dele, enfim, e estão convivendo, e que para a sociedade é isso, se uniram. Para a sociedade, o pai e a mãe sabem, o namorado resolveram ficar junto, etc. Passaram a ter a união estável. Igualzinho ao casamento, nada tirar, nada colocar, direitos e obrigações patrimoniais, inclusive, começando com comunhão parcial de bens. Então, o que quer dizer isso? Tudo que foi adquirido na constância do casamento vai ser dividido entre os dois. Então, passou a morar junto, comprou um carro, metade para cada um. Resolveram comprar aquele imóvel que era de aluguel, conseguiram um dinheiro, foram lá comprar o imóvel. Já é metade de cada um. Vamos destacar que as dívidas também são divididas em 2. Também. Então, enquanto está nas águas boas, que fala, depois daqui a pouco a empresa do cara não foi, formou uma dívida, etc. A senhora fica dona de metade daquela dívida também. Exatamente. Então é isso. Então tomar cuidado. Doutor Henrique, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua vinda, esteja à disposição, estamos aqui, né, para recebê-lo sempre que vier. Muito obrigado. Tá, obrigado pessoal do Instagram também. Isso, nós estamos com a live aqui direto no Henrique Holanda Advogado no Instagram, tá bom? Programa Sinap no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados. Já voltamos. Programa Sinap no ar, direto da Casa do Advogado. De volta com o programa Sinap no ar, agora com o nosso derradeiro bloco, doutor Vitor Jará. É o epílogo, é o final. Mas não deixe de participar. Olha aí, é o último momento. Eu vou divulgar a promoção aqui. 41 996 58 6981. Você passa um WhatsApp dizendo: quero ganhar o livro. Só dizer assim, não precisa nem botar o título, nada. Quero ganhar o livro. O que acontece? Você vai concorrer na extração da Loteria Federal do dia 1º de julho. O primeiro prêmio, o milhar do seu celular, que mais se aproximar do milhar do primeiro e do segundo prêmio, leva um livro, leva outro livro. Beleza? Fácil assim, simples, sem burocracia. E pronto, boa sorte pra você, tá? Imagina só dar chegar no dia 1º, o número, o celular, milhar, dá certinho na cabeça. Ó, pra quem não souber, o meu é 3032, né? Esse pronto, qual é o teu melhor? 8002. Então. Imagina se dá na cabeça. Então, 3032. Então, por exemplo, deu lá na Loteria Federal 3031, esse 3032 ganhou. 3033 também ganhou. Você entendeu? O que mais se aproximar. Beleza? Tranquilo assim. Ó, nós tivemos uma entrevista no programa passado com o Saúl, né? Sim. E já tem 2 semanas. Já tem 2 semanas, isso. E ouça a notícia de hoje. Manda ver. Embriaguez não afasta a condenação de homem por injúria. Ele chamou a mulher de macaca preta. Vamos à notícia. Venha. Um homem que em estado de embriaguez ameaçou um vizinho, o vizinho, né? Injuriou outra vizinha, brigou com o vizinho, injuriou a vizinha, olha só, de macaca preta e vagabunda. Teve pena confirmada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O colegiado, que é a segunda Câmara Criminal, olha, não é brincadeira não, hein? Entendeu que o estado de embriaguez do apelante, ou seja, do xingador ali, é insuficiente para afastar o dolo. Dolo é a vontade em sua conduta. Ele teve a vontade livre e consciente de chamar. Na verdade, o pessoal que acha que dizer assim, não, eu bati na mulher porque eu estava bêbado, ou eu fiz isso porque eu estava drogado e tal. Amigo, deixa eu dar uma consulta aqui, bem pertinho aqui. Isso chama agravante. É pior a situação, na verdade. Aumenta a pena. Se você disser que estava ainda embriagado, por conta disso bateu nesse, matou aquele, isso aumenta a pena, não diminui a pena, tá?
Por conta disso, o acusado foi condenado a pena de 1 ano e 2 meses, pouco de reclusão e 1 mês de detenção em regime aberto, claro, que é tudo menos de 2 anos, e ao pagamento em 12 dias multa, aí faz aquele cálculo, depende do que foi condenado na sentença. É pouco, mas ficou com o nomezinho dele lá carimbado, né? Só a incomodação que dá, o cara já baixa a bola. Já, entendeu? Já ficou carimbado ali e tudo mais, né? Quer dizer, aí o embriaguez soltou, né? O racista que mora dentro dele, né? É bem assim. Às vezes o cara é contido, não sei o quê, mas tomou um gorozinho, chegou em casa, a vizinhança, né? O que deve ter acontecido? Bárbara, não deve ter achado a garagem, atravessou no meio da calçada, aí veio o vizinho, tá esse, vai pra aquele lugar, isso aqui. Aí saiu a mulher, claro, negra, de cor, macaca preta, pronto. E acha que ia ficar nisso. Tipo, você acha que tá tudo bem. Foi condenado, né? Então é isso. Nós tivemos uma entrevista com o Saul, né? Muito interessante, nos trazendo. E também quero mandar um grande abraço pro Vesgo, né? Grande, é o Luiz Alfredo. Luiz Alfredo, Rádio Pinhais 87.9, que gentilmente no sábado passado estive participando do programa dele, fui entrevistado, ele, sabe, conversamos bastante. Chamei pelo telefone Saul, que estava em Maringá, fizemos um ao vivo lá. Olha que maravilha. O Saul participou, deu o recado dele lá também. Enfim, é um amigo radialista, um colega, né? De trabalho. Beleza? Gente, obrigado, gente, pela audiência de hoje. Não esqueçam de ligar aí, ó. O livro vai sair, hein? Olha lá. WhatsApp. Boa semana a todos, que Deus abençoe todos. Tchau, tchau.